Eu curto o sagui, ele lá, eu aqui. É este o tema de uma campanha que o Jardim Botânico de Bauru desenvolve desde 2018. A ação, que visa levar orientações aos visitantes e a toda a população, ganhou força com o aparecimento de vários saguis mortos. Ao analisar o porquê dessas mortes, os biólogos tiveram uma surpresa. Essa campanha foi uma iniciativa nossa aqui do Jardim Botânico, né? E ela começou, já havia algum tempo que a gente percebia que essa relação dos visitantes com os animais, principalmente com os saguis, né? As pessoas oferecendo constantemente alimento para esses animais. No jardim já era proibido ter contato e oferecer alimento para esses, né? Para os animais silvestres, né? E aí a gente acabou percebendo com o tempo, encontrando alguns animais mortos, né? Que antes a gente não tinha visto, né? Animais, né? Os saguis, né? Mas por que será? Esse sagui tá estranho, por que será que ele tá assim, né? E aí, enviando com o apoio do zoológico, nós descobrimos que eles estavam com herpes, né? Mas herpes, né? Herpes humana? Como assim, né? E aí surgiu essa ideia, né? Mas como eles adquirem herpes humana? Da alimentação, né? Mas a alimentação humana, então as pessoas oferecendo, né? Comida para os saguis. E com as pesquisas, os especialistas puderam comprovar a hipótese que esse simples e aparentemente inocente ato de alimentar um sagui, que pode surgir inclusive em uma árvore como essa aqui, tem mesmo graves consequências para esses animais. A gente percebeu, assim, o sagui com a herpes, ele adquire feridas, né? Então começa a formar feridas, né? na pele, ulcerações em volta do olho, na boca, né? Na língua, na mucosa do bichinho. Ele começa a ter um comportamento, eu vou dizer assim, mais lento. Aí culminou com uma vez que nós vimos aqui ele tendo como se fosse uma convulsão, né, um ataque, né, e aí ele, né, treme todo, coitadinho, é uma cena bem feia de se ver, né. E aí esses saguis que nós vimos com esses sintomas, né, estavam com herpes humana. Então ela é uma doença que, além de atacar a mucosa e a pele, ele ataca também o sistema nervoso do bichinho, do animal, e leva à morte. Nós da TV USP Bauru fomos até o Departamento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP, para entender melhor sobre os vírus causadores da herpes, uma doença que é bastante frequente nos seres humanos. Os vírus do herpes são vírus muito comuns na população. Os mais comuns são os vírus do herpes simples tipo 1 e tipo 2. O tipo 2 mais relacionado a doenças sexuais, e o 1 é o mais comum, que acomete geralmente mais de 90% da população e geralmente acomete a primeira vez na infância. Então, o local onde ele tem contato com a mucosa, na boca, no olho, é onde ele manifesta inicialmente. Então esse herpes, que é o herpes simples tipo 1, herpes simples vírus tipo 1, ele provoca úlceras, dor, fica vermelho a gengiva, e geralmente, como é na criança, é muito parecido com o período de nascimento de dente, da febre, da mal-estar, como uma virose convencional. E depois esse vírus, ele entra em latência, ele não se manifesta. E ele fica alojado nos gânglios nervosos, perto da mucosa da boca, né? E quando o indivíduo tem qualquer queda de imunidade, seja ela por estresse, por uma gripe, por diarreia, por exposição ao sol, ou qualquer situação que caia a imunidade, esse vírus volta a se manifestar. E ele volta a se manifestar nas mucosas da boca, geralmente na região peribucal, então é lábio, perto do nariz, né? Então ele vai ter essa manifestação clínica nessa região. O professor ainda faz o alerta sobre a facilidade de transmissão da herpes, que pode ocorrer com um simples beijo ou até mesmo ao falar muito perto de outra pessoa. Quando há essa reativação do vírus do herpes, a manifestação começa com um inchaço, uma vermelhidão e depois formam pequenas bolhas. Nessas bolhas, elas são cheias de líquido e esse líquido é repleto de vírus. E esse líquido que está cheio de vírus nessas pequenas vesículas, não é uma bolha, são vesículas, né?
que são conteúdos líquidos. Então, quando tem esses conteúdos líquidos e eles rompem com o passar da unha, com o esfregar do lábio, passar um guardanapo, por exemplo, ou passar a mão de leve, e aí essa vesícula se rompe e aí espalha o vírus. Como tem vários vírus ali dentro, ele se espalha. E aonde o vírus encosta, ele vai provocar alteração. Então, na mão ele vai provocar alteração, nos alimentos ele passa um para o outro. É de fácil contágio, o copo, o talher, encostar um no outro, beijar, né? E às vezes até por gotículas podem contaminar outras pessoas. Diante de tudo isso, a melhor dica é mesmo ter cuidado com a prevenção, seja para não contaminar outras pessoas ou mesmo os animais, como no caso os saguis. Existem estratégias de prevenção para o vírus do herpes simples. Quando a incidência é muito grande, os imunologistas, os infectologistas, tratam com prevenção com medicamento antiviral sistêmico. Quando é mais esporádico, o próprio dentista trata. Existem estratégias como laser de baixa potência, laser de alta potência, em que se evita a progressão do herpes quando ele começa a se manifestar e inclusive diminui a quantidade de vesículas e diminui a contaminação. Mas existe uma forma, se você não for procurar um profissional e tem manifestação do herpes, que é quando você tem essas vesículas, quando tem o vírus, é não passar a mão. Lavar com água e sabão a região do lábio, o pele em volta dos lábios, não beijar, não experimentar um alimento e passar para outro, não comer nada, não tomar nada no mesmo copo, não compartilhar talher, né? Evitar falar próximo, porque as gotículas de saliva podem transmitir se tiver contato, se tiver rompido alguma vesícula desta. Então, quando tem a manifestação, o ideal é que não se aproxime, não fique próximo, não encoste em outras pessoas. Peguem o título da campanha, Eu Curto Sagui, ele lá, eu aqui. Então, ele lá, eu aqui, sem contatos, né? Tira foto, observa, contempla, mas não tenha contatos, né? Então a dica é essa, eu curto sagui, ele lá, eu aqui, mantenha a distância, se afaste, não fiquem tranquilos, não ofereçam alimento para ele, né? Ele tem o seu alimento nas áreas onde ele vive, né? Insetos, pequenos animais, cascas, resina de árvores, basicamente isso. Quanto menos a gente alimentar ele, mais ele vai ter os seus alimentos naturais, vai buscar os seus alimentos naturais e vai parar de ter essa transmissão de doenças entre humanos e saguis.